Pode ir? Boa tarde a todos, boa tarde, Nação Tricolor. Iniciando agora, acho que a primeira entrevista, primeira apresentação de reforço da temporada. Antes de falar um pouquinho do Eric, só falando de uma maneira geral, a gente vem como objetivo nesse ano em reforçar o elenco, em aumentar ainda mais o nível do elenco para que a gente possa almejar coisas maiores. A gente tem um objetivo muito claro de conseguir termos 2 atletas por posição num nível competitivo muito próximo, mas também que a gente consiga, além desses 2 atletas por posição, ter espaço para os meninos da base, que acho que é uma coisa que também é nosso objetivo. Então, é encontrar um quantitativo que não diminua ou que interrompa o desenvolvimento dos garotos que vão iniciar agora o Baiano a partir desse domingo. Amanhã a gente espera vocês ali num treino aberto, acho que é o primeiro treino do ano. A gente sabe que é um pedido de vocês e que a gente quer tentar ter essa proximidade, conseguir fazer mais vezes no ano. E aí, falando um pouquinho do Eric, um atleta que a gente está muito contente com a chegada, um atleta com mais de 280 jogos com a camisa do Atlético Paranaense na Série A, disputando as principais competições, um atleta que ganhou Sul-Americana, Copa do Brasil, Paranaense, um atleta multicampeão, e o perfil do que a gente busca para que a gente possa ter uma temporada que vai ser longa, que são muitos torneios, que são muitos jogos. A gente está muito contente. Uma das coisas também que pesou muito na escolha do Eric, apesar de ser um atleta ali que joga nessa posição de 8, pode jogar em mais 4, 5 posições, já jogou de primeiro volante, já jogou de lateral, já jogou de ponta. Então, a gente sabe que isso também, numa temporada longa, é importante para o treinador, qualquer treinador gosta disso. Então, a gente está muito feliz em anunciar o primeiro reforço. E a gente espera, esse ano, acho que no mesmo momento, a gente também estava anunciando um atleta, o Everton, que foi um atleta que vocês sabem o quanto foi importante para a construção, para o crescimento do projeto. A gente, antes da pré-temporada, tinha conseguido anunciar 2 jogadores, né, que tinham sido o Everton e o Jean, e a gente espera conseguir anunciar um quantitativo maior para essa primeira viagem amanhã para Girona, tá bom? Obrigado, Eric, muito bem-vindo. Oi. Tira a outra, que eu acho que eu de novo frente. Etiqueta. O patrocinador fica bravo. Foi? Pronto. Pode vestir ele. Todo seu. Boa tarde, Eric. Seja bem-vindo ao Bahia. Douglas Santana do site BN News. Aproveitando o gancho, né, do próprio Cadu Santoro, há um ano atrás o meia Everton Ribeiro vinha para cá para o Bahia e o próprio clube também utilizou o mote, né, de sair do eixo. E você também segue o mesmo caminho, saindo do eixo sul-sudeste e vindo para cá para o time nordestino. E eu queria entender quais foram os pontos, né, que o clube apresentou do projeto, que lhe atraíram para poder vir para cá jogar agora no futebol nordestino após 6 anos no Atlético. Boa tarde a todos. Obrigado, Cadu, pelas palavras. Fico muito lisonjeado por estar sendo apresentado no maior do Nordeste, mas eu acho que são motivos óbvios, né? Hoje em dia, você olha para a equipe do Bahia, você vê que tem um projeto audacioso, ambicioso,
né, com a chegada do Grupo City, apesar de que o Bahia sempre foi o maior do Nordeste, um clube de muita expressão, né, na região e no Brasil também. Me apresentaram um projeto muito interessante, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Foi o que me deixou muito interessado, né, e lisonjeado pela procura. Então, fico muito feliz de estar firmando contrato com essa grande equipe hoje. Boa tarde, Eric. Luiz Guimarães, do Portal Baiaço. Você jogou 6 anos pelo Atlético, passou 6 temporadas lá ao lado da torcida atleticana, e agora você chega em Salvador para jogar ao lado da maior torcida do Nordeste, e a torcida que teve a 4ª maior média de público do Brasileirão no ano passado. Você chega aqui entendendo a responsabilidade que tem em jogar ao lado dessa torcida? Com certeza. Primeiro, eu preciso enfatizar o quanto eu sou grato, né, à instituição do Atlético Paranaense, a tudo que eu vivi lá. Foram 6 anos, mais de 280 jogos, né, então agradecer imensamente ao clube e à torcida também, que sempre a gente criou uma sinergia muito, muito boa nesses anos. Mas eu acredito que todo ciclo ele se inicia, ele se encerra, e agora eu estou iniciando um novo ciclo na minha carreira, e sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. Pode ter certeza que eu sei que a torcida aqui é muito apaixonada, que vai apoiar, mas vai cobrar quando tiver que cobrar, e eu estou ciente, né, dessa responsabilidade. Pode ter certeza que eu vou colaborar da melhor forma possível, dentro e fora de campo, para que o Bahia conquiste os objetivos dessa temporada. Boa tarde, Eric. Bia Jesus, do Bahia Notícias. Você chega para o setor que talvez tenha sido o mais bem servido do Bahia na última temporada, que foi o meio de campo. Queria saber de você como é que você observa a concorrência do setor para o ano de 2025. É um setor muito qualificado, né? Eu tive contato com os jogadores ontem, mas já acompanhava, né, pela forma, pela estrutura tática que o Rogério Ceni dispunha a equipe, muita qualidade em campo. Então eu chego para ser mais um colaborador. Pode ter certeza que, iniciando ou não entre os 11, eu vou estar apto para aproveitar as oportunidades que me serão dadas. Tem aquela fase de adaptação que todo atleta passa, mas eu vou procurar me adaptar o mais rápido possível. Como você falou, uma qualidade muito grande tecnicamente, um compreendimento tático também muito grande, que fez com que tudo desse certo, né? Fizesse com que o Bahia classificasse. Todo o grupo fez um grande trabalho no ano passado, e acredito que essa continuidade, né, de manter uma base do ano passado, com atletas que posteriormente serão anunciados, tende a dar uma liga muito boa, e eu tenho certeza que eu vou me encaixar nesse perfil que o Bahia, que o nosso treinador gosta de ter. Eric, vou puxar um pouco o gancho aqui da colega. O meio de campo do Bahia no ano passado sofreu com alguns momentos de altos e baixas, muito por conta do intenso calendário do futebol brasileiro. Sabendo que você também sofreu com essa alta carga de partidas, como é que você avalia a sua colaboração para o alto rendimento desse setor, que é muito importante para o esquema montado pelo professor Rogério Ceni? Cara, eu acho muito boa a sua pergunta, porque hoje a gente tem um calendário muito massivo, né? Às vezes soa como desculpa, mas eu sei bem, porque nas 2 últimas temporadas eu fiz para lá de 120 jogos. Eu acho que, assim, é inimaginável você pensar que um atleta sozinho completou essa quantidade de jogos, né? Então, essa oscilação que acontece com todo clube no Brasil, salvo exceção com aqueles que têm um elenco um pouco mais qualificado, ou talvez um poder aquisitivo maior, mas todos tendem a ter essa oscilação. Isso é completamente normal. Então, eu acho muito importante chegarem atletas, mais atletas da mesma posição, para compor elenco, para ajudar, porque vai ter rodagem. A gente sabe que são muitos jogos na temporada, então é muito legal para que possa administrar bem a carga de jogos, carga de treino. Hoje, todos os departamentos de todos os clubes, eles têm muitos dados científicos que possibilitam essa gerência, né, de grupo. Então,
como eu falei, é uma qualidade técnica e quantitativa muito boa, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo para a gente essa temporada. Boa tarde, Eric. Seja bem-vindo ao Bahia. Muitos jogos no Atlético Paranaense, você já falou a respeito disso, mas você também é um multicampeão. Como é que essa sua experiência vai poder ajudar nesse elenco do Bahia com esse meio de campo tão forte para a disputa de 5 competições no ano? Cara, eu vou procurar dar o meu melhor como eu sempre fiz, né? Fui muito feliz no Atlético, realmente. Consegui ganhar títulos importantes de expressão, mas eu acredito que o Bahia também tem essa capacidade. Eu acho que a gente vai se preparar da melhor forma possível, procurar ajudar com a minha experiência. Como vocês falaram, eu tenho o Everton Ribeiro, tem vários outros jogadores também que eu tenho certeza que já foram vitoriosos. Então, juntando experiência de um, experiência de outro, eu sou um cara que eu tô sempre disposto a aprender, buscar evolução no meu jogo, como eu falei, individual e coletiva, compreendimento tático também, porque eu tenho certeza que vai precisar. O nível do futebol brasileiro está aumentando muito, né? Podem ver que jogadores de nível de seleção, de nível europeu, têm vindo, ou até mesmo jogadores brasileiros têm voltado para cá, porque o nível está aumentando muito. Você vê a competitividade para ser campeão, para classificar para Libertadores, até mesmo para a zona de rebaixamento, chegando na última rodada, todo mundo precisando somar pontos, né? Então, assim, vai ser muito importante, né? Então, podem contar com a minha experiência, com tudo que eu vivi ao longo desses anos como atleta profissional, principalmente no Atlético Paranaense. Foram 6 anos muito bons e pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor aqui. Boa tarde, Eric. Muito bem-vindo ao Bahia. Queria perguntar de uma pergunta específica, na verdade, sobre a Libertadores. O Bahia vai enfrentar o The Strongest lá na Bolívia. E você, curiosamente, é um atleta que já enfrentou a mesma equipe na altitude de La Paz. Então, eu queria que você falasse da dificuldade, né, enquanto brasileiro, uma equipe brasileira, jogar na altitude e como essa sua experiência pode colaborar para os atletas nesse desafio em fevereiro. Cara, realmente é muito difícil jogar lá, né? É bem desafiador. A altitude, ela conta, sim. Então, eu joguei lá 2 vezes, em 2 oportunidades. Foi bastante complicada a adaptação. Uma vez a gente tentou chegar antes, outra vez a gente tentou chegar no dia do jogo, para ver qual seria a melhor estratégia. O que eu tenho a dizer é que eles vão nos agredir, né? Eles são muito agressivos lá, porque eles sabem da velocidade da bola, que eles têm esse fator no qual eles já estão acostumados. E eu acho que a gente precisa montar uma estratégia boa para que a gente saia de lá com um bom resultado, né? Porque o jogo de volta é em casa. Então, assim, sempre pregando respeito contra o adversário, né? Que acredito que não é só a altitude, seja um facilitador, mas tem o jogo, tem tudo que envolve o futebol em si. Mas, como eu falei, respeitá-los, montar uma estratégia boa, que vai ser bastante complicado, mas eu tenho certeza que a gente, com a qualidade do nosso elenco, a gente tem tudo para ter um bom resultado e conseguir a classificação. Eric, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia. Para além da questão específica desse jogo contra o The Strongest, o Bahia volta a disputar uma Libertadores depois de praticamente 36 anos. E a torcida ela salutou bastante classificação no último jogo, né? Você falou sobre o rebaixamento, mas tem sido assim nos últimos anos para o Bahia, né? Classificação e permanência na última rodada, a emoção, né? A flor da pele. E o teor da Libertadores nesse momento, ele resgata essa aura da competição para a torcida do Bahia. Quero saber de você, especificamente falando, da competição, que você pode agregar nesse valor, tanto de você disputar o jogo, mas coletivamente falando, né? Com seus companheiros, com o técnico Rogério Ceni, que são jogadores, comissões, que já disputaram bastante a competição e agora nesse retorno que o Bahia tem a disputar essa Libertadores. O quão especial isso é para você e para o plantel do Bahia? Bom, a Libertadores é uma competição à parte, assim, né? O futebol sul-americano ele tem se desenvolvido muito, mas eu acho que o que mais marca é a agressividade, a batalha o tempo todo pela posse da bola. Tanto nós brasileiros como os demais países que a disputam são muito aguerridos, então tem bastante contato físico. Os juízes não marcam qualquer tipo de falta, então são coisas que a gente precisa, nós precisamos nos atentar para que a gente não seja pego de surpresa, né? Eu acho que é uma das características marcantes da competição.
E eu acho que é uma competição que todo atleta quer jogar, é a maior competição a nível continental. Então, assim, eu tenho certeza que os companheiros que já jogaram já sabem mais ou menos como funciona, e os que não, eles estão extremamente empolgados, pode ter certeza disso, porque é uma competição que vai nos dar grandes possibilidades na temporada, e já começa pelo jogo do The Strongest. Boa tarde, Eric. Seja muito bem-vindo ao Bahia. Vitor Torres, do canal Sou Mais Bahia. Todo final de ciclo, seja de relacionamento, de trabalho, a gente sempre busca, né, na nossa renovação o que a gente gostaria de melhorar. A gente já conhece suas características, mas, Eric, chegando no Bahia, sabendo do seu potencial e também do que ele precisa melhorar, o que você avalia de 2024 para 2025, de características técnicas, táticas ou até físicas que você queira citar, que você gostaria de melhorar para poder apresentar no Bahia em 2025? Bom, como eu falei, eu sou um cara que eu sempre me coloco à disposição para aprender, né? Então, o Rogério Ceni, ele tem esse jogo mais associado, é um pouco diferente da filosofia que eu vivia lá no Atlético, né? No Atlético é mais agressividade, um poder de reação e verticalidade. O Rogério, ele gosta de um jogo mais associado, de mais posse de bola e de construção, o que levou, pelo que eu acompanhei do Bahia, a criar bastante chances de gol, né? Me corrijam se eu estiver errado. Mas, então, me adaptar, né, às características da associação. Eu sou um cara mais vertical também, de chegar bastante na área, de ajudar na marcação, tenho uma boa bola aérea. Então, aquilo que for necessário para que eu melhore, eu creio que o Rogério Ceni, ele vai chegar para mim, toda a comissão, todo o staff vai chegar para mim e vai falar. Mas, por enquanto, o que eu tenho para oferecer é isso, e pode ter certeza que serão características que serão muito bem utilizadas por toda a comissão técnica, e tenho certeza que vai ajudar todos os meus companheiros também. Boa tarde, Eric, seja bem-vindo. Marinho Júnior, Rádio Metrópole. Falando até de posicionamento, Eric, o Cadu falou que você tem facilidades de atuar em outras posições, mas é um camisa 8, um clássico camisa 8, digamos assim. É a sua preferência, acima de tudo também, de dizer assim, tudo bem que tem outras posições, mas tem outros atletas, porém, eu prefiro, aqui eu confio em manter-se na minha posição de segundo volante? Sim, eu me notabilizei nas últimas temporadas por essa capacidade, né, de poder atacar e ajudar na marcação também. Não gosto de comparação, mas eu acompanhei a temporada do Jean Lucas, que foi muito bem, assim como todo o elenco, mas a nível de comparação se assemelha um pouco às características, né, de chegar na área, de ajudar na marcação. Ele é um cara muito forte, tem um vigor físico apurado, então assim, mas a minha preferência mesmo é essa segundo volante, né, podendo ajudar ali na construção, chegando bastante. Eu acho que o volante que chega na área, ele tem uma certa vantagem sobre os demais, sobre a linha de defesa, porque geralmente eles estão preocupados com o atacante, onde aparecem as oportunidades. Vocês podem ver depois, a maioria dos meus gols, eles foram nessa infiltração entre os dois zagueiros, entre zagueiro e lateral, porque realmente é muito difícil marcar, e não é um problema dos clubes, é uma dificuldade que existe no futebol mundial, né? Talvez aquela expressão que se fala box to box, porque realmente é muito difícil, e eu procuro aprimorar isso para que eu consiga fazer mais gols ou participar de mais gols com assistências também. Então, é uma característica que acredito que vai contribuir muito. Boa tarde, Eric. Seja bem-vindo. Marcos Mutari, do Info Bahia. Queria saber um pouco da sua chegada, né? Você chegou aqui no CT, né? Uma mudança, obviamente, não só de estado, mas de cultura, de tudo. Queria saber como é que você percebeu esse CT do Bahia, se você gostou do que viu, das instalações, dos profissionais, né? Dos equipamentos também. E também sobre a questão da viagem para Girona, né? Como é que você vê um jogador está chegando agora, essa possibilidade de participar de um treino, de uma pré-temporada, em um outro clube do grupo, né? Com essa união dos clubes que pertencem ao mesmo grupo. Cara, eu fiquei surpreso positivamente quando eu cheguei ao CT pela primeira vez, pela imensidão da estrutura, né? Até porque eu venho de um clube extremamente estruturado e o Bahia não perde nada pro Atlético em termos de estrutura. Fiquei muito, muito impressionado, de verdade, pela recepção, pelo calor que do pessoal aqui da Bahia. Fiquei muito feliz.
Como você falou, uma cultura diferente, mas é uma cultura que é admirada em todo o Brasil, acredito, e comigo não é diferente. O que mais está pegando no momento é o calor, porque eu venho do sul e lá é predominantemente frio, poucos dias de calor, chove bastante lá também, então esses 2 últimos treinamentos foram, para mim, bem complicados, mas é questão de adaptação também, né? Em relação à viagem para Girona, uma oportunidade assim única, vai ser a primeira vez que eu vou estar, eu particularmente, viajando para a Europa, me sinto muito feliz, né? E acredito que a gente vai fazer uma pré-temporada muito boa para a gente conseguir levar uma temporada de sucesso e triunfos com a camisa do Bahia. Boa noite, Eric, Tom Bahia aqui do canal Tom Bahia. Eu tenho percebido que você, aqui na coletiva, você se mostra um cara bem tranquilo, fala baixo, olhando para baixo. Você falou muito da sua parte ofensiva, que você chega na área também, faz gols. E quando o Bahia perder a bola, como é esse Eric? É um cara que é mais agressivo na marcação, dá carrinho, é um jogador que procura chegar mais na bola. Explica um pouquinho mais essa parte sua defensiva, já que você é um volante, né? Um volante moderno, box-to-box, chega na área, faz gol, isso é muito bom. Mas quando o Bahia perder a bola, como é esse Eric? É mais agressivo na marcação, tenta cercar mais? Explica um pouquinho pra gente. Legal. Eu acho que eu tenho também essa capacidade de ajudar na defesa, né? A gente ouve bastante o termo pós-perda hoje no futebol mundial, né? E é um termo que eu gosto, né? Porque você tem ali, geralmente nos treinamentos, contam 5 segundos pós a perda da posse de bola. E eu costumo fazer essa agressividade, ter essa agressividade para que a gente recupere a bola, porque o momento que a gente menos correr vai ser com a posse de bola, né? Mas quando perder, a gente precisa correr para recuperar da melhor forma possível. Então, pode ter certeza que ali à frente da zaga eu vou procurar dar essa segurança, né, para que essa bola chegue quebrada, né, desde lá do ataque, né, que a gente sabe que a defesa começa ali pelos 2 atacantes, ou um, seja lá qual for, mas chegando ali no meio a gente precisa ser bem combativo, e é uma das minhas características também. Eu costumo gostar do embate, do confronto ali no meio campo. Já fui muito desafiado pelo Everton Ribeiro, hoje, graças a Deus, estou podendo jogar com ele. É um cara muito difícil de marcar e também espero, junto dele, dos demais companheiros, fazer uma excelente temporada. Boa tarde, Eric. Vinícius Daniel, do PS Notícias. Seja bem-vindo, primeiramente. E eu te pergunto exatamente sobre sua passagem pelo Atlético. Foram 6 anos, mas ao longo desses anos, além dos títulos, o que marcou também foi sua identificação com a torcida. A torcida tinha um canto para você ia lá, chegava, comemorava junto com eles. Então eu já te pergunto, aqui no Bahia, qual a sua expectativa para viver com essa torcida que é apaixonada pelo futebol, é apaixonada pelo clube? Então, o que você imagina que será daqui a alguns anos com o Bahia? Cara, eu não espero menos do que bastante carinho, assim, porque eu sei que o povo baiano é muito, muito acolhedor, e eu percebi isso nos últimos dias que eu estive aqui. Eu até comentei com a minha esposa, né, que todo lugar que você vai, o pessoal te cumprimenta, assim, mesmo não sabendo quem eu era, né, os que já sabiam já davam bastante apoio, mas mesmo pessoas que não sabiam quem eu era me cumprimentavam com bastante alegria, assim, e eu achei muito legal. Como você falou, eu tinha uma identificação com a torcida do Atlético, e posso criar, não sei, viver algo, como eu falei, um ciclo que se encerrou e agora inicia outro, criar algo para ter essa identificação com o torcedor baiano também, que é extremamente apaixonado por esse clube. E logo no meu voo já encontrei alguns deles, assim, dando força, e isso não tem coisa que motiva mais, né, o atleta, essa força vindo de fora. O que eu posso falar agora diretamente para eles, que vocês têm um cara aqui extremamente profissional, que vai se dedicar ao máximo dentro de campo para conquistar os objetivos da temporada, os ideais desse clube, né? E procurar honrar essa camisa, assim como foi nos outros clubes no quais eu passei. Mas como você falou, vou procurar, sei lá, criar alguma coisa para ser especificamente com eles, né? Que agora é um clube novo, são novas realidades, e espero aí que tenha essa sinergia tão boa de torcedor com jogador, não só comigo, mas com os demais também. Boa tarde, Eric. Seja bem-vindo
Manuel Nascimento, canal Pit Esquadrão. O Rogério Ceni é um treinador que faz algumas situações de jogo e improvisa alguns atletas. Você disse aí que você tem algumas situações polivalentes e eu pergunto a você, isso facilita seu trabalho até para você atuar em uma situação, em uma posição que não é a real sua? Hoje ele me chamou na sala dele, a gente teve o primeiro contato, perguntou qual posição eu gostaria de jogar, me mostrou algumas coisas do que ele está pensando para a nossa equipe, e eu fui bem transparente e vice-versa. Ele me falou o que ele pensava, deixou bem claro também que não sabia se eu ia ser titular ou não, mas que eu estaria chegando para ajudar da melhor maneira possível. Como eu falei, houve uma troca muito legal, eu vou conhecendo aos poucos, né, o que ele pensa, a filosofia de jogo dele, mas deu para ver que é um cara extremamente dedicado, assim, que respira futebol, gosta muito de se atentar aos detalhes, e eu acredito que o treinador, ele procura potencializar o que há de melhor no seu atleta, né, e comigo não vai ser diferente, né, usando o exemplo do Jean Lucas novamente, que teve um ano com mais participação em gols em sua carreira, se eu não me engano. Então, assim, é algo que vem do treinador, da sua comissão, né, que tende, como eu disse, e ressalto, a potencializar os seus atletas. E comigo tenho certeza que não vai ser diferente e estou extremamente aberto ao que ele me mostrar que pode ser benéfico para mim e para a equipe, né, para o coletivo. E é isso. Eric, boa noite, bem-vindo a Salvador. Quando a gente vê um novo reforço chegando, né, a gente já para olhar um pouquinho do currículo dele. Um número que me chamou muita atenção de você foram 64 jogos da temporada passada, né, então me permita voltar um pouco nesse assunto. Nesse futebol corrido que a gente tem de calendário tão apertado, essa sua resistência, esse pulmão todo, o fôlego que você tem, você considera também uma das suas principais virtudes? E como é que você está para aguentar mais uma temporada desgastante como essa? Está pronto para mais 60, 70 jogos pela frente? Cara, como eu falei, é bem complicado, né, a nível de estresse físico, mental também, que eu acho que é até um pouco mais delicado esse assunto, mas hoje o atleta de alto rendimento, ele precisa se cuidar, né, e comigo não é diferente, procuro sempre estar me cuidando bastante, questão de alimentação, descanso, repouso, de treino também, para que essa carga de jogos ela seja muito bem sustentada, né? Então, eu tenho me cuidado bastante. Em 2023 eu havia feito 59 jogos, achei que seria ali o limite, mas veio 2024, um ano de muitos jogos. Então, assim, o jogador ele quer estar em campo em todos os jogos, e comigo não foi diferente, mas acaba que um jogo ou outro você tem que ir no sacrifício, né? Não vou ser aqui hipócrita de falar que você está 100% todos os jogos, mas a importância que você dá para a camisa na qual você veste, ela demanda um pouco de sacrifício em alguns momentos, mas acredito que essa administração ela vai ser bem feita, né? Como eu falei, o professor, o staff ali, eles vão dar um jeito dos atletas chegarem em alto nível nos treinamentos e nos jogos. Mas, assim, foi uma temporada muito massiva para mim. 64 jogos são muitos jogos na temporada, mas eu procuro me cuidar para chegar bem. Como você falou, acho que esse vigor físico é uma das minhas das coisas boas que tem em mim. Eric, boa tarde, Costa Filho da TV Bahia. Voltando à primeira pergunta, falando sobre sair do eixo, a gente também pesquisando sobre a sua carreira, né, nesse momento de apresentação. Você fez a sua base no Vila Nova de Minas Gerais, também atuou pelo Operário do Paraná, então a sua vida inteira foi no Sul e Sudeste. Você teve proposta nessa primeira janela para continuar lá, no Sul com o Inter, no Sudeste com o Santos, mas você prefere assinar um contrato de 5 temporadas com o Bahia. Por quê? Bom, primeiro, é sempre bom o jogador ser ventilado nessas grandes equipes, né? Mas o Bahia é uma grande equipe, né? Então, eu, junto da minha esposa, meu pai que está ali no fundo, meus empresários também, que me ajudaram bastante, a gente pensou que o projeto do Bahia era mais
conivente com a realidade que a gente está vivendo hoje, a nível coletivo, desportivo individual também. Então, para mim, foi uma decisão muito importante pela grandeza dessa equipe. Então, a gente vê que o eixo do Nordeste, às vezes, não é muito valorizado, né? Eu entendo isso também porque no Sul a gente tem o mesmo problema. A gente sabe que tem grandes equipes ali no Sudeste, né? Que é o principal polo ali do futebol brasileiro. Mas temos, se eu não me engano, 5 equipes hoje, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso mostra o quanto o futebol nordestino tem evoluído. E eu simplesmente escolhi... eu tive a opção de escolher o maior do Nordeste, né? Então, assim, para mim é uma honra muito grande. Então, assim, foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, né? A gente pediu a direção de Deus também para que a gente pudesse fazer a melhor escolha. E eu tenho certeza que o Bahia hoje é a minha melhor escolha. Pronto, pessoal, encerrada. Muito obrigado a todos.